Oi, pessoal, os alunos do Meio Ambiente 2021, é isso aí. Já tivemos o primeiro contato. Passei algumas atividades para vocês desenvolverem, espero que vocês estejam desenvolvendo. Vocês também deixei disponível lá, no caso, uma videoaula. Espero que vocês tenham assistido, não tenha nenhuma dificuldade. Se você tiver alguma dificuldade para poder baixar o vídeo, a videoaula, entre em contato para a gente poder viabilizar isso aí o mais rápido possível, tá ok? Vamos lá, futuros técnicos em meio ambiente. Nós paramos aqui, fizemos uma relação, uma parte cronológica das definições do que é ecologia. Espero que não tenha tido nenhuma dúvida com relação a isso aí. Se tiver dúvida, corre lá de novo lá na videoaula anterior. O que é ecologia? Introdução à ecologia. Lógico, a gente vai estudar o que é ecologia, que é a interação entre os seres vivos e o meio ambiente, ou seja, é toda a relação biótica com a parte o quê? Abiótica. Isso é ecologia. Lógico que vai envolver vários tipos de situações, vários tipos de populações, comunidades, bioma, ecossistema, nicho ecológico, habitat. A gente vai falar sobre desequilíbrio, equilíbrio, a gente vai falar sobre relações interespecíficas, enfim. A ecologia ela é multifacetada, abrange praticamente quase todos os níveis de conhecimento. Então, a gente vai detalhar alguns conceitos da ecologia, tá ok? E você vai fazer essa relação direto com o nosso principal ecossistema, com o nosso principal bioma, que é a Amazônia, tá ok? E outros tipos de biomas também que são hiper importantes, que estão presentes na Terra. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui rapidamente, certo? Tá caindo aqui tipo uma nuvem, né? O que é população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Pô, mas uma espécie? O que significa? O que é uma espécie? Pô, espécies são agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isolados de outro grupo semelhante. Ou seja, são aquelas espécies que têm a capacidade de cruzar e dar origem aos seus semelhantes. Ou seja, são unidades, são indivíduos o quê? Férteis, que têm capacidade de se reproduzir e dar origem ao seu semelhante, quer dizer, dar origem, certo, a um determinado indivíduo da mesma espécie, ok? Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Ah, o exemplo, baratas, conjunto de baratas, é uma população de baratas, população de rato, população de pica-paus, populações de tucanos, populações de cupim, de formiga, enfim, nós temos N tipos de populações que são férteis. Por quê? A prioridade é fazer com que ocorra uma relação com todos os organismos que estão vivendo aqui naquele determinado habitat, naquele determinado ecossistema, fazer com que ele se perpetue e ocorra um processo de adaptação, colocando todo aquele conceito de Darwin, sobrevive o mais adaptado, beleza? Então, comunidade é um conjunto de indivíduos de diferentes espécies. Por exemplo, na nossa casa tem vários tipos de espécies. Nós temos a nossa espécie, por exemplo, eu tenho minha esposa, meus filhos, eu encontro com a minha família, com a minha família, tenho minhas irmãs, tenho os cunhados, tenho os agregados e tudo mais. Então, tem várias pessoas da mesma espécie, população, mas com relação à comunidade. Aí você tem cachorro, aí você tem gato, aí você tem o ser humano, aí você tem alguns invasores ali, no caso, roedores, aí você tem alguns artrópodes aqui, uns insetos, até aparece ali uns miriápodes, quilópodes. Então, no caso, você tem várias espécies, certo? Vivendo ali no mesmo habitat, no mesmo local. Aquilo ali nós chamamos de comunidade, conjunto de indivíduos diferentes que vivem naquele determinado local. Na sua casa, com certeza, você tem ali o quê? Uma comunidade, que também tem uma denominação diferenciada também, que é chamado biocenose. Uma biocenose é uma comunidade. E um conjunto dessa biocenose, certo? Você vai ter também um ecossistema, é um conjunto formado pelo meio biótico e abiótico. Olha só, você vai ter uma comunidade, certo? Além da comunidade, você vai ter os fatores o quê? Abióticos. Quais são esses fatores abióticos? Você vai ter ali o alimento, a pressão, temperatura,
água, sais minerais. Então, todos esses fatores, a precipitação, então todos esses fatores não vivos são o quê? Unidades ali, são vários tipos de variáveis, né? Que vários tipos de fatores que influenciam diretamente na dinâmica dos seres vivos, na dinâmica do biótico. Então, o ecossistema é um conjunto formado pelo meio biótico, relacionado diretamente com o meio abiótico, que depende do outro aí, certo? E nós temos vários tipos de ecossistemas, que depois nós vamos falar sobre isso aí. Sistema terrestre, sistema aquático, né? Então a gente vai falar sobre isso aí, sistema aéreo, então nós vamos falar sobre vários tipos de ecossistemas, tá ok? Que da superfície até 8 quilômetros na atmosfera, que a gente vai falar também sobre as camadas atmosféricas, é importante isso aí também, pessoal. Vamos lá? E com relação à biosfera, é o conjunto formado por todos os ecossistemas da Terra. Logicamente que aí está relacionado também os tipos de biomas, tá ok? Então vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. Então aqui nós temos aqui só uma ilustração do que são os níveis de organização. Muito tópico, que nós já vimos anteriormente. Ó. O átomo aqui, ó. O que é o átomo? O átomo é uma partícula da matéria. Não é a menor partícula da matéria. É uma partícula da matéria. Que no caso você sabe muito bem que o átomo é constituído de um núcleo, onde você tem um próton, que tem carga positiva. Aí no caso você tem ali várias camadas, que nós chamamos de eletrosferas, e dentro dali você tem os elétrons e tal. Fundamentais. Quer dizer, o conjunto de átomos forma moléculas. Uma molécula de água, por exemplo, é constituída de quantos átomos? 3 átomos, porque 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, não é isso? Bem simples. Aqui você tem orgânulos que no caso seria o que? As organelas, colocaram até aqui no caso uma mitocôndria, né? Que a gente depois pode falar com relação à endobiose, mas vamos pular essa parte aí. Aí nós temos aqui no caso a célula. O conjunto de células forma o tecido conjunto de tecido forma o que? Órgãos, o conjunto de órgãos forma o sistema. E o sistema forma o organismo, que no caso seria o que? Uma unidade biológica, um indivíduo, como nós já falamos anteriormente. Aqui eu coloquei aqui um guará, né? Então, no caso, um conjunto desses carinhas aqui, ó, da mesma espécie, a população. De espécies diferentes é chamado o quê? De comunidade. A relação dos seres bióticos e abióticos é ecossistema. O conjunto de ecossistemas com biomas é chamado de quê? De biosfera. Olha só, todos eles aqui estão presentes no planeta Terra. Show? Nós temos alguns conceitos. O que é um habitat? O habitat é o local onde se mora naturalmente, de uma determinada espécie. Por exemplo, qual é o seu habitat? Ah, eu moro na rua tal, casa tal, papá. Então, no caso, é o seu habitat, é o local onde você vive. Você vive num determinado local, certo? Por exemplo, o habitat do leão é a savana, o habitat do tubarão é o oceano, o habitat da minhoca é o solo, certo? Ok? Nosso habitat é terrestre, mas em que local? Beleza? O que é um nicho? Nicho é o papel é o papel desempenhado por uma espécie no seu ecossistema, trata-se do tipo e modo de alimentação, tipo de abrigo, de reprodução, bem como sua influência no meio em que vive, certo? Beleza? Quando os dois seres vivos apresentam o mesmo nicho ecológico, obrigatoriamente estão no mesmo habitat, certo? E compreende-se que competem, aliás, vão disputar entre si. Um exemplo clássico, por exemplo, vou colocar bem simples para vocês, ó. Às vezes você está no mesmo nicho, né? Às vezes tem gente que fica brigando pelo controle da televisão. Já viu um negócio desse? Então nós temos seres da mesma espécie que estão no mesmo nicho, que estão ali, ó, no seu determinado local. Ou então ele vai lá brigar porque estão abrindo a geladeira os dois ali para poder pegar o mesmo pudim, um pedaço do pudim. Ele ali é o nicho, o habitat quem é? É a casa. O nicho concorrendo com relação ao quê? O alimento. Então eles vão competir entre si, certo? Porque no caso ele está desempenhando um papel, que é o que? Alimentação. Né? Com relação ao tipo de abrigo, vamos supor que você dispute em casa a mesma rede. Né? Não é verdade? Você está ali e vai para um determinado local, está ali a rede, não sei o quê. Você está disputando o nicho, né? Com relação ao quê? Ao local onde você vai o quê? Descansar, o seu abrigo, o local de descanso, de lazer. Certo?
Tranquilos? É bem simples isso daí. O nicho, ele está relacionado ao quê? O alimento, né? Onde que você vai ficar? Você vai ficar perto onde tem o quê? Alimento, aonde tem como você se abrigar, aonde você tem como se reproduzir, que é a nidificação, aonde tem como você proteger a sua prole e proteger também determinada comunidade, né? Determinada comunidade ou determinada população. A vegetação e também a temperatura e a umidade. Você vive num local que a temperatura seja mais ou menos agradável. Você vai ver numa temperatura que chegue a 60, 50 graus Celsius. Ou a umidade relativa do ar seria 5, por exemplo. Não vai ficar nesse local. Então você vai ficar num lugar o quê? Agradável, que lhe dê condições para perpetuar, se reproduzir, certo? E viver mais ou menos ali em equilíbrio e harmonia com outros seres que estão ao seu redor, que no caso seria a comunidade, e com os fatores abióticos. E todos esses fatores abióticos têm que ser em consonância com a sua sobrevivência. Tá ok? Bem, uma coisa bem simples aqui para você poder entender. Ah, não entendi o habitat. Onde que você encontra, vamos supor, aqui as aves? Aqui as aves você tem o tucano, todo mundo conhece, e aqui você tem aqui o pica-pau. Bem, qual é o habitat desses caras? Pô, onde esses caras você pode encontrar esses caras? Pô, vou encontrar esses caras nas árvores. Não é isso? Beleza. Só que eles têm comportamento de alimentação, comportamento reprodutivo diferenciados, certo? Então, nesse caso, olha, eles podem estar ali, ó, na mesma árvore, mas eles estão em nicho ecológico diferente. Ó. Por exemplo, o tucano, ele vai se alimentar onde? Nos frutos, buscando quem? Frutos. Então, ele é frugívoro, ó, se alimenta de frutos, cara. Aí eu coloquei aqui só para você poder ter ideia com relação a classificações, né? Nós falamos sobre classificação taxonômica. Então, ele pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata, a classe deles são aves, o ordem são os pisciformes, a família Rhamphaschidae e o gênero Rhamphastos. Eu não coloquei aqui o nome da espécie porque existe mais de 22 tipos de espécies do tucano na América do Sul. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas é importante você saber o nome de algumas espécies, né, da nossa região, principalmente. Né? Lógico, você também tem que saber o nome de outras espécies com relação à classificação taxonômica, tá ok? Bem, aqui nós temos aqui o pica-pau, ele se alimenta o quê? De larva de insetos, tá ok? Então, eu posso considerar ele como insetívoros. Ele dá ali, ó, acho que 100 picadas, muito rápido, né? Picando, picando, picando ali. No caso, ele não está comendo a madeira, ele está buscando o quê? O determinado tipo de inseto ou larva de insetos que estão ali nas frestas das árvores, tá ok? O reino Animalia, o filo é Chordata, igualzinho aqui dos tucanos, classe aves. Ordem já um Pisciformes e a família é Piscidae, tá ok? Eu não coloquei o gênero, que existe uma quantidade muito grande de gêneros e também de espécies, tá ok? Beleza? Então, no caso, o habitat, eles habitam o mesmo local, a árvore, só que eles estão em nicho ecológicos o quê? Diferentes. Esse aqui está ali próximo à copa das árvores, retirando o quê? O fruto. E esse cara está ali, ó, certo? No tronco da árvore, buscando ali o que? Larva de insetos. Ele é um insetivo e esse aqui é um frugívoro. Eles não competem no mesmo nicho ecológico, certo? Não há competição nesses caras aqui, beleza? Eu coloquei isso aqui que é o princípio de Gauss. Então, um exemplo aqui, ó, dos paramécios. Nós temos vários tipos de paramécios na nossa região, tá ok? Depois eu vou falar da importância dela como um bioindicador ecológico com relação à qualidade da água. Muito legal isso aí. Aqui nós colocamos aqui, ó, uma sobreposição de nichos. Aqui é uma exclusão competitiva. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui no caso em vermelho nós temos aqui o Paramécia aurelia. Em azul nós temos o Paramécia caudato. Esses caras aqui, ó, quando eu coloco eles, certo? Num determinado local, ó, vocês podem ver o seguinte, ó, que eles não competem, porque eles estão em culturas o quê? Separadas, ó.
Ele está numa cultura, se eu colocar ele aqui no frasco, vamos supor, num tubo de ensaio, e colocar em nichos diferentes, ó, não vai haver competição. Ó. Eles vão se reproduzir, ó, na boa, e depois eles têm um processo de estagnação. Mas nenhum fica competindo com o outro, certo? Mas se eu colocar eles no mesmo nicho, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma competição, ó, certo? Um determinado ponto, ó, você verifica que ocorre um crescimento do Paramecia aurelia com relação ao Paramecia caudato. Então, nós chamamos aqui de exclusão competitiva, certo? Ok? Existe outro tipo de Paramecia que eu colocar aqui, às vezes ele fica na parte superior, na lâmina d'água, e o outro fica um pouco abaixo. Vai haver competição? Não. Se eles estão no mesmo habitat, quer dizer, na água, certo? Um determinado rio ou lago, mas eles estão em profundidades o quê? Diferentes. Então, eles vão ter esse comportamento aqui, ó. Mas se eles competirem na mesma profundidade, quer dizer, eu coloco os dois se localizarem na lâmina d'água, na mesma posição, eles vão disputar, certo? Vai haver uma disputa. Nós chamamos isso de exclusão competitiva, que é determinado, que no caso é o princípio de Gauss. O princípio de Gauss, ele explica uma exclusão competitiva, ou seja, se duas espécies, ó, aqui do caso é diferente, e eles estão no mesmo nicho, vai haver uma competição, ok? Agora, se eles estiverem em nichos diferentes, não vai haver competição, certo? Os dois vão se perpetuar, ocorre o processo reprodutivo, eles vão se alimentar tranquilamente e vão dar continuidade à sua espécie. Tranquilos? Vamos falar aqui, ó, rapidamente sobre alguns outros termos. Então, vou falar com relação à parte abiótica. São fatores não vivos, que são físico-químicos, que interferem no desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos no local considerado, certo? Qualquer local. Por exemplo, água, gases, né, o CO2, oxigênio, dióxido de nitrogênio, metano. Então, nós temos vários tipos de gases. A luminosidade, que no caso seria radiação solar, os sais minerais, sódio, potássio, ferro, manganês, magnésio, a luz, tá ok? A pressão, a temperatura e outros. Os seres, no caso, os seres bióticos, são, correspondem à comunidade local. Nós temos aí, com o caso, nós temos seres autotróficos e seres heterotróficos. O que são seres autotróficos? São aqueles que produzem, que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, nós temos aí, por exemplo, as árvores, os vegetais têm capacidade de produzir seu próprio alimento, as águas têm capacidade de produzir seu próprio alimento, liberam maior quantidade de oxigênio presente na atmosfera. Pode ser um processo fotossintetizante e quimiosintetizante, que no caso aqueles nitrificantes que transformam o nitrogênio em nitrito, em nitrato. Então é importante nós falarmos sobre isso aí, que é no caso o ciclo do nitrogênio. Nós temos as bactérias, né, que são quimiosintetizantes, tá ok? E no caso heterotrófico, que são os consumidores e os decompositores, os saprofágicos, são aqueles que não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Por exemplo, nós não temos capacidade de produzir nosso próprio alimento. Os autotróficos são fantásticos, porque no caso ele utiliza o quê? O CO2, água, tá? E sais minerais e todas essas estruturas abióticas, certo? Eles vão produzir substâncias muito importantes que vão ser transferidas para os seres heterótrofos, os heterotróficos, tá ok? E depois a gente vai colocar uma formulazinha, uma equação química, para poder descrever como é que ocorre a fotossíntese e a quimiossíntese também. E a parte dos heterotróficos, como é consumido toda essa quantidade de substâncias que são sintetizadas por seres autotróficos. Tá ok? Bem, pessoal, essa aqui é a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Bem simples e bem rápido. Tá ok? Vejam lá também no Classroom
na sala virtual de vocês, que vai estar lá uma atividade para vocês fazerem, que é a nossa primeira atividade de campo, que a gente vai conversar, eu acho que terça-feira, na próxima aula. Um abraço, tchau pessoal!